assunto que adoramos por aqui, pesquisa eleitoral. A Meio Ideia, divulgada nesta quarta, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno das eleições presidenciais. No primeiro turno, ele aparece com 40,4% das intenções de voto, contra 32% de Flávio Bolsonaro. Todos os outros nomes pontuaram menos de 5%. O pré-candidato mais lembrado depois de Flávio e Lula foi o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 4%. Para efeito de comparação, a última pesquisa Meio Ideia havia sido divulgada em maio e mostrava Lula com 38,5% e Flávio com 31,5%. Quando o assunto é segundo turno, Lula surge com 45% e Flávio Bolsonaro com 40%. Aqui, gente, há um empate técnico por conta da margem de erro da pesquisa, de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa também testou um cenário de primeiro turno com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como candidata do PL. Aqui o Lula marcou 40,4% contra 29,9% para Michele. Esse levantamento foi encomendado pelo canal Meio e ouviu 1.500 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 3 e 6 de julho. Eu estou ao vivo com a CEO do Grupo Meio, Cila Schumann, para que ela possa trazer uma análise do que esses números dizem. Cila, boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente. Desculpa esse atrasozinho, mas a internet é assim mesmo. E olha, como a pesquisa demonstra, o Lula ampliou a vantagem contra o Flávio Bolsonaro em comparação com um levantamento de maio. Como é que você avalia esse aumento nas intenções de voto a favor do presidente? Olha, é um prazer estar aqui com vocês. O que a gente vê é uma estabilidade ali do presidente Lula, com algumas melhoras na margem ou ainda um pouquinho fora da margem. Mas é uma campanha estável para o presidente da República de reeleição, que tem, no entanto, alguns desafios, né? Vale lembrar que, quando você olha os outros dados da pesquisa, com relação à aprovação do governo do presidente Lula, ele ainda tem uma aprovação negativa, uma desaprovação. Tem mais gente que acha que ele não merece continuar do que acha que ele merece continuar. No entanto, do outro lado, que você tem o candidato Flávio Bolsonaro, esse sim está sofrendo com perdas desde os áudios ali que vazaram dele falando com o banqueiro Vorcaro sobre o filme que retrata a vida do pai dele. E desde então, ele vem tendo perdas, alguns ganhos, né? Porque o eleitor ele flutua também, né? Não são os mesmos eleitores de uma pesquisa para outra. E dessa vez o que a gente vê ali, especialmente fazendo alguns cruzamentos, é que ele teve perda entre mulheres e entre evangélicos, né? Então acho que isso é bastante importante, porque o candidato Flávio Bolsonaro, ele depende muito do voto dos evangélicos, né? Lembrando que Jair Bolsonaro na última eleição tinha 72% de aprovação entre evangélicos, então ele depende muito desse voto, e do voto, evidentemente, das mulheres, que são aí 53% do eleitorado, são as que mais aparecem para votar, que menos se abstêm, e um eleitorado duro aí para o candidato Flávio. Ele tem feito acenos, né, de colocar uma mulher, por exemplo, como vice, mas eu não enxergo aí que essa seja exatamente a solução se essa mulher não tiver protagonismo e se não houver um protagonismo feminino, de fato, na campanha dele. Então, acho que a má notícia para Flávio Bolsonaro é que ele teve perdas e não teve recuperação de uma pesquisa para outra, sendo que a gente está aí numa campanha que deve ser bastante apertada, voto a voto, lá na apuração. Então, toda perda ela é muito importante e relevante numa campanha como essa. Cila, essas perdas são de fato muito relevantes, principalmente diante do fato de que a gente tem visto várias polêmicas envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro, mas o empate técnico entre ele e o Lula no segundo turno pode indicar que essas crises envolvendo o filho do ex-presidente, essa com Daniel Vorcaro ou mesmo com Michele, elas podem estar amainando o impacto na campanha dele?
Olha, ótima pergunta sua, e eu também acho curioso que as pessoas ficam pensando que quando vai haver uma perda, quando vai haver um impacto de um fato negativo, especialmente a 90 dias da campanha, que isso vai ser uma erosão, né? Não é assim que acontece, especialmente numa campanha em que você tem, né, ao longo dos anos, eu diria desde a redemocratização ali, você tem um país dividido entre o petismo e o antipetismo, basicamente, né? E o Flávio Bolsonaro hoje ele ocupa esse espaço justamente do antipetismo, mas vamos lembrar que ele foi colocado ali por Jair Bolsonaro. Quando você olha a pesquisa espontânea, né, que é aquela em que a gente não aponta os nomes, você vê perfeitamente que desde o começo do ano todos os votos do Jair vão passando para o Flávio. Agora ele está com quase a totalidade dos votos de Jair Bolsonaro na espontânea, que são ali cerca de 20%. É o que a gente tem agora, é uma campanha em crise, né? Uma crise após a outra não faz bem para as campanhas, né? Especialmente em tempos de rede social em que as brigas viram públicas, né? Então, de fato, ele vai precisar ali de um freio de arrumação para a campanha para poder entrar lá, lembrando que o horário eleitoral, né, as convenções terminam e o horário eleitoral começa só no dia 15 de agosto. Agora, existe, de novo, né, existe um espaço de oposição nessa campanha devido à aprovação do governo, a desaprovação do governo, mas o eleitor ainda pode estar em busca de quem é esse candidato, lembrando que os outros candidatos pontuam muito baixo nessa campanha, porque não dá para comparar ninguém de sobrenome Bolsonaro com outros candidatos, né? O sobrenome Bolsonaro é muito forte. Então, os governadores, o Renan Santos, eles vão precisar de muito espaço para eventualmente conseguirem ali ter um crescimento durante a campanha eleitoral. Sila, é importante você citar isso, porque de fato também era uma dúvida minha, porque além de Flávio Bolsonaro e Lula, nós temos nomes que, de certa forma, são conhecidos nacionalmente, como o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Eles que estão tentando ali se colocar como uma terceira via, mas acabam estando muito mais ao lado de Flávio Bolsonaro. E eu queria que você também pudesse analisar esse fato de que, nesse cenário de primeiro turno, nenhum deles consegue ultrapassar 5%. O que é que isso reflete para essas campanhas que estão tentando aí, obviamente, brigar com Flávio e Lula, apesar desse distanciamento tão grande quando a gente coloca a pesquisa na rua? Olha, a gente tem que ter um entendimento aí de que é a opinião pública e o que é a gente que consome política, né? A gente conhece muito esses candidatos, mas o público brasileiro, geral do eleitorado brasileiro, só os conhece dentro dos seus estados, eles pontuam dentro dos próprios estados, né? A gente tinha ali o governador Tarcísio, quando estava concorrendo, ele pontuava muito bem por várias razões, mas também porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, ao contrário de Goiás, por exemplo, da onde é Ronaldo Caiado. O governador Zema tem o voto em Minas Gerais, não é? Tem um governo bem aprovado lá, mas também não tem voto fora de lá. Então, eles são candidatos que ainda têm que se apresentar, o público brasileiro ainda tem que conhecê-los. Então, eles têm muitas lições aí para cumprir, mas eu diria que o Flávio Bolsonaro também precisa se apresentar, sabe? Porque, assim, por exemplo, quando eu faço pesquisa qualitativa, que é aquela que a gente ouve as pessoas, a opinião das pessoas dentro de uma sala e não coloca um questionário como esse quantitativo, as pessoas têm bastante dificuldade de dizer quem é Flávio Bolsonaro, se ele é deputado, se ele é senador, elas sabem muito mais que ele é filho de Jair Bolsonaro e tem o sobrenome. Então, tem aí vários candidatos que precisam se apresentar nessa eleição, dizer qual é o plano deles, o que eles propõem, porque não vai bastar só o antipetismo para vencer do presidente Lula. O presidente Lula, que é, ao contrário desses, a figura mais conhecida que temos, né? Presidente Lula, que nas 10 eleições desde a redemocratização vai estar, né, na cédula 7 vezes e, de alguma forma, esteve também quando foram candidatos Dilma Rousseff, especialmente
Fernando Haddad. Então, amplamente conhecido é o presidente Lula, ao contrário desses outros candidatos. Agora, hoje, o Flávio ocupa esse espaço do antipetismo, e quando a gente testa, né, a gente voltou nessa rodada a testar a Michele Bolsonaro, que embora não seja pré-candidata a presidente, teve aí um papel relevante nessas últimas semanas, depois que divulgou aquele vídeo em que rompe ali com o enteado, o acusa de tê-la maltratado e humilhado. A gente passa a testar a Michele Bolsonaro e a gente vê como ela é competitiva, né? Quando a gente faz ali alguns cenários, ela fica também na margem de erro, né? Ela não fica numericamente no mesmo patamar de Flávio, que já é considerado candidato, né, pré-candidato desde janeiro, mas estatisticamente ela fica ali no mesmo patamar. E chama muita atenção da pesquisa também. A gente fez uma pergunta espontânea, né, em que a gente não apresentou nenhum nome, perguntando quem é a mulher mais poderosa do Brasil hoje, e Michele Bolsonaro sai ali na frente com 15% da escolha do eleitorado. Não é pouca coisa, não é trivial. Importante você falar da Michele, porque nesse cenário de primeiro turno que vocês fizeram, ela aparece com 29,4% dessas intenções de voto contra 40,4% de Lula. E aí eu me pergunto, como você acredita que Michele Bolsonaro ainda é importante para a campanha de Flávio, já que ela não se coloca como candidata nem a presidente, obviamente, e tem dito que não vai se candidatar também ao Senado? É muito interessante a trajetória de Michele Bolsonaro, não é? Porque ela foi uma primeira-dama bastante discreta ali, né? Ela passa a ter um protagonismo de fato quando ela assume ali o PL Mulher, a partir da derrota do marido, e passa a viajar e a trazer, né? Ela teve um resultado expressivo ali de filiações de mulheres no partido, ela teve um resultado expressivo na última campanha municipal e se torna de fato, uma liderança, não só entre as mulheres, como entre os evangélicos. Então, Michele Bolsonaro é hoje um personagem mesmo da política brasileira, reconhecido como tal, pontua nas pesquisas, mesmo não sendo candidata, tem uma campanha ao Senado bastante tranquila se resolver concorrer no Distrito Federal, que, aliás, vai ter um cenário bastante curioso, né, porque é um lugar onde pode ter 3 senadoras mulheres, sendo 3 senadoras conservadoras, sendo 3 senadoras do mesmo partido PL, né? Nem Se me você for fala, juntar Michele, pelo amor de Deus. Damares, que já está eleita, a Bia Por favor. e a Flávia. É isso. Sila, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis, trazendo essa elucidação. Como eu disse, é um assunto que a gente adora, pesquisa eleitoral. Acho que você tocou até num ponto interessante. A gente, jornalista, fica tão em cima dos dados, esquece de analisar mais o grande número. Você traz isso para a gente, eu agradeço. Conte comigo sempre. Obrigada pela participação. Olha, e a gente segue